Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! As privatizações do setor elétrico devem ser facilitadas. O Congresso analisa a medida provisória que altera as leis do setor. Outra mudança deve ser a expansão do mercado livre de energia. Para discutir o tema, eu recebo o relator da medida, deputado José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Aleluia, por que privatizar outras empresas do setor elétrico? Olha, as distribuidoras foram praticamente todas privatizadas há mais de 10 anos, né? Poucas estão na mão dos governos. Algumas concessionárias estaduais, sobretudo, que não foram privatizadas e depois foram federalizadas. A exemplo da CELG, que é a empresa de Goiás, da empresa do Amazonas e aí as empresas do Norte. Essas empresas estão operando com grande prejuízo, representam um grande prejuízo para a Eletrobras. A Eletrobras, em seu conselho de administração, decidiu devolver a concessão. Eu não quero mais essa concessão. Então é preciso fazer uma legislação, porque quando existe devolução, teoricamente seria fazer uma licitação para uma nova empresa, o que descolaria a concessão da estrutura empresarial. Então essa legislação vai permitir fazer uma licitação conjunta, permitindo que a empresa de Amazonas seja uma só, licitada e passada para a iniciativa privada, como a de Goiás, que já foi, inclusive, feita uma tentativa de privatização da CELG. O mercado achou que o preço estava muito alto e não houve nenhum competidor. E como novidade de emenda, nós terminamos acrescentando, a pedido do governador Valdez, do senador Sarney e do senador Davi Alcolumbre, também a empresa do Amapá, que é uma empresa, essa sim, ainda estadual. Nós demos o mesmo tratamento das empresas federais. As empresas são as únicas empresas que são ainda no setor privado, com baixa eficiência, com muito prejuízo para os estados, muito prejuízo para a Eletrobras. Deputado Zaratini, como o senhor avalia esse processo? A saída é essa mesma, privatizar essas empresas? Olha, o problema que nós temos nessas empresas, da sua situação deficitária, uma situação muito ruim, né, que levou inclusive a Eletrobras a devolver a concessão para o governo, no nosso modo de ver, pode ter problemas que são problemas administrativos, problemas organizacionais, mas tem também problemas estruturais. Ou seja, elas atuam em regiões onde existe baixa concentração de usuários e, portanto, o custo por usuário é muito mais alto. Teve problemas também de dívidas com a BR em usinas termoelétricas, em que encareceu a energia, e isso levou a essa situação que nós estamos vendo hoje. A pergunta que a gente faz é: será que essas empresas, após privatizadas, vão conseguir fornecer energia a um preço módico para a população desses estados? Essa é uma dúvida que nós temos, porque nos parece que isso não ocorrerá, o que levará ao encarecimento da energia e, consequentemente, uma restrição ao desenvolvimento regional. Ou seja, essas regiões terão energia mais cara, consequentemente, muito mais dificuldade de levar empresas. Os governos hoje subsidiam essas tarifas? Enquanto elas estavam na Eletrobras, de certa forma, a Eletrobras subsidiava, evidentemente com recursos públicos e próprios da Eletrobras. De certa forma, existia um subsídio cruzado. Isso deixa de existir. A Eletrobras devolveu a concessão, inclusive para se livrar, vamos dizer assim, desse encargo, né, que nós consideramos que não estava colocado corretamente. É necessário que haja, se houver subsídio, que haja um subsídio de forma a uma política pública clara e não embutida no custo de uma empresa como a Eletrobras, que é uma empresa que tem que ter um balanço bem organizado, um balanço equilibrado. Deputado Aleluia, como conciliar ter baixas tarifas nesses locais de custo alto? Olha, primeira coisa que se constata é que as empresas operam com custos muito elevados.
A agência reguladora de energia, a ANEEL, ela estabelece empresas padrão. Uma empresa padrão que compara as outras empresas. Quando você faz a comparação de uma empresa padrão estabelecida pela ANEEL com essas empresas estão operando com custos muito elevados. Portanto, esses custos têm que ser expurgados. A empresa tem que começar a ter custos compatíveis. Quanto ao preço da energia a que Zaratini se refere, vem da distribuição, que basicamente são custos inerentes ao fio, como se chama, que podem ser melhorados com o aperfeiçoamento da operação, e custos relativos à geração, que hoje já são, de certa forma, compensados pela conta de desenvolvimento energético, que era antiga, que isso é um custo muito alto, mas que é mantido. Inclusive, nessa medida provisória, nós tratamos de um problema que não conseguimos resolver inteiramente, que são as pendências que vão ficar dessas empresas e da Eletrobras para com os fornecedores, tanto de energia, quanto de gás, quanto de óleo. Quer dizer, as empresas, há um custo que ainda precisa ser resolvido, que o governo colocou 3 bilhões e pouco do Tesouro, mas que é muito pouco. Só no estado do Amazonas, esses custos à descoberta de dívida entre empresas pode passar de 5 bilhões. O sistema está procurando organizar o sistema. Organizar o sistema significa ter empresas mais eficientes. Quanto à tarifa, evidentemente que o Brasil tem que tratar de reduzir os encargos sobre a tarifa. Esse é um outro problema que nós tratamos também na medida provisória. Mas é muito difícil, porque há uma pressão muito grande por subsídios. Então, hoje, por exemplo, a conta de desenvolvimento energético já é anualmente algo no entorno de 20 bilhões. Se não forem tomadas providências, poderemos crescer esse número. Isso vem de todo tipo. Praticamente todos os subsídios do setor caíram na conta de desenvolvimento energético. Precisa ser tratado. Deputado, e como esse aumento não chegar no consumidor? Como é que não repassar todo esse aumento para o consumidor sem subsídio? É possível? Só não repassa, só tem um caminho. A eficiência e a redução de encargos. Acho, por exemplo, que sobre o setor elétrico incide imposto demais. O que acontece? Como os estados têm facilidade de cobrar o imposto através da conta de luz, eles calibram o imposto ICMS lá em cima. Então, todo mundo calibra um imposto muito alto em cima do setor elétrico. Isso é muito ruim e precisa ser corrigido. Nós precisamos reduzir os encargos. Em alguns casos, até metade do que se paga quando você compra energia, você não está comprando energia, você está comprando subsídio, está comprando imposto. Então, realmente, isso tem que ser resolvido. Não é uma coisa fácil, porque é um sistema muito complexo. O setor elétrico é um dos mais complexos hoje do Brasil. Basta ver o número de associações que nos procuram, né, Dorothy? Tem umas 20 ou 30 associações, cada um defendendo interesses mais diversos. E claro que o Congresso e o governo têm que defender o interesse do consumidor. Esse realmente é o mais vulnerável. Deputado Zaratini, o senhor acha que é possível, com a redução de impostos, de encargos, equilibrar o preço? Olha, eu acho que nós precisamos no Brasil ter uma política de desenvolvimento que leve em conta um custo de energia acessível, principalmente nas regiões menos desenvolvidas do país. Eu sou de São Paulo. São Paulo é uma das energias mais baratas, né? Poderia ser mais barata, como disse o Aleluia, se o governo do estado de São Paulo não cobrasse mais de 40% de ICMS sobre a conta de luz, porque se faz uma cobrança chamada por dentro, né? É um sistema em que se cobra 2 vezes o imposto. Então, nós precisamos ver também que, historicamente, esse subsídio cruzado ele existe. Antigamente, você tinha o subsídio cruzado explicitamente no antigo DINAI, fazia uma distribuição de subsídio e uma empresa compensava a outra. Com a privatização do governo Fernando Henrique, esse sistema deixou de existir. Então, passou-se a se apurar o custo de cada empresa e sempre comparando, como disse o Aleluia, com uma chamada empresa ideal, né, onde os custos seriam mais baixos. A CDE, que é a Contribuição de Desenvolvimento Energético, que é cobrada de todos os consumidores, ela, de certa forma, hoje ela realiza, em parte, esse subsídio. Então, o que nós estamos vendo que na história do Brasil, na história da energia elétrica no Brasil, o subsídio ele aparece de formas diferentes, né? E nós temos que, no meu modo de ver, não demonizar o subsídio, mas tratar o subsídio de forma justa. Nós precisamos garantir que as pessoas de menor renda tenham acesso, nós precisamos garantir a energia elétrica, que as empresas
possam ter competitividade, portanto, uma energia que seja compatível e que haja a possibilidade de desenvolvimento regional. Isso que eu estou falando é fácil de falar e difícil de fazer, certo? Então é necessário que o Ministério de Minas e Energia, a própria ANEEL, tenham esses objetivos, no meu modo de ver, né? Muitas vezes a gente não percebe isso nessas duas instâncias importantes, que é o governo, o executivo e a agência reguladora. A saída da arrecadação da CDE, da Eletrobras, para a administração do Ministério de Minas e Energia, pode resolver essa questão? Nós postulamos isso no debate, né? Não foi atendido pelo relator. O relator transferiu para a CCE, que é um órgão composto das várias distribuidoras e de entidades privadas. Nós achamos que deveria ficar no Ministério de Minas e Energia, porque é um órgão público e responsável pela política pública. Então, quem está lá está indicado por um presidente que deveria ter sido eleito. Esse atual não foi eleito, mas deveria ser um órgão responsável pela política pública que foi eleito pela população. Portanto, nós achamos que era o lugar correto. Concordamos que não deva ficar na Eletrobras, porque a Eletrobras é uma empresa e não cabe a ela realizar esse equilíbrio financeiro do sistema, não é uma política que ela deva fazer, ela deve se preocupar em gerar energia, distribuir energia, enfim, essa deve ser a preocupação central da Eletrobras. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Nós estamos ouvindo os deputados José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, sobre as privatizações no setor elétrico. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre privatização no setor elétrico com os deputados José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, relator da medida, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Deputado Aleluia, a gente falava da transferência do comando da CCE, na verdade, da transferência dos recursos para a CCE. Como que fica? Olha, a proposta original pedia para mandar para a CCE. Eu, como Zaratini, queríamos outra solução. Cheguei a analisar o BNDES, discutimos o Banco do Brasil. Zaratini propôs o Ministério, não há estrutura do Ministério. Então, nós deixamos o Ministério como comandante de como aplicar o dinheiro e a Câmara de Compensação administra. Essa é a solução que foi posta. Agora, uma coisa importante na CDE é que nós, aliás, foi inspiração também do Zaratini, do trabalho da oposição, já que está distribuindo a CDE, nós tiramos o consumidor de baixa renda, ele não vai pagar a CDE, ele está excluído de CDE. Outro ponto importante dessa medida provisória, que é a questão das cooperativas de eletrificação rural. No estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo tem cooperativas que transformaram em cooperativas importantes e havia um risco de acabar o subsídio. Nós encontramos uma solução negociada com o agente regulador, com a ANEEL e com a oposição, que vai permitir a sobrevida das cooperativas sem injustiça, né? Porque estava acontecendo em alguns casos que a cooperativa atendia um condomínio de luxo e tinha uma tarifa especial para aquele condomínio de luxo. Então, foi uma solução muito boa. Essa medida provisória, nós trabalhamos muito e a oposição teve uma participação importantíssima. É por isso que ela conseguiu chegar ao estágio que chegou. Porque aqui não é um trabalho do relator, é um trabalho dos senadores, dos deputados. Você vai ver que estão mais de 40 congressistas apresentaram emendas e foram acatadas. Deputado Zaratini, o que muda no mercado de energia, no mercado livre de energia? O mercado livre de energia acabou não mudando muito, né? Houve uma pequena mudança só numa restrição que havia em relação ao tipo de carga consumida, mas não houve ampliação, né? O deputado Aleluia até havia sugerido isso, mas nós consideramos que isso não garantiria o crescimento, a ampliação da geração de energia, porque é no mercado cativo que todos nós aqui, pessoas comuns, consumimos, nós consumimos no mercado cativo, que onde saem os recursos para ampliação, né, para se fazer os leilões de energia, para garantir os investimentos. E nós precisamos de investimento. O Brasil é um dos países que cresce mais rapidamente no mundo o consumo de energia, uma taxa de mais de 3%. Os Estados Unidos e a Europa é 0,3, 0,2, então eles não têm tanta necessidade assim de expandir
a produção de energia. Nós precisamos da expansão e por isso nós temos que apostar em várias fontes de energia. Não só na energia hidráulica, mas também na eólica e todo tipo de energia. Eu advogo até que a gente continue insistindo na energia nuclear, que me parece que é importantíssima para o futuro. Mas, enfim, nós achamos que isso não era adequado no momento. O relator acabou concordando conosco e tiramos da pauta, pelo menos por enquanto, esse tema polêmico. Deputado Aleluia, outra preocupação nessas estatais que serão privatizadas é a questão do corpo funcional. Pessoas que fizeram concursos e estão há muitos anos na empresa. Como que vai ser gerido isso? Olha, essa foi uma contribuição também, a gente veio de Goiás, mas veio também do Zaratini, veio de vários deputados, tanto da situação, Daniel Vilela, o Pedro Uzai, vários deputados, senador, presidente, José Hélio, como tratar os funcionários. Nós criamos um artigo consensual onde o funcionário, a funcionária que fez o concurso, ele pode usar aquele concurso para ingressar em uma outra empresa do Estado de Goiás ou outra empresa do governo federal. Isso é um avanço significativo. Com relação à estabilidade, nós encontramos uma fórmula que não é estabilidade, mas que preserva o número de 90% dos empregos durante 2 anos, número de empregos, e 70% dos empregados. Quer dizer, um turnover baixo, de modo que a empresa não vai chegar como um tsunami destruindo a estrutura da empresa. Isso, é claro, pode tirar algum valor da privatização, mas aumenta o valor humano da privatização. Deputado Zaratini, essa resposta foi satisfatória, esse modelo encontrado? É um modelo de garantia de emprego, né? Na verdade, como disse o Aleluia, não é uma estabilidade no emprego, é uma garantia de que o empregado vai poder, durante esse período, ou se adaptar à nova direção da empresa, ou, se quiser sair, também procurar uma situação que seja confortável. E a própria empresa vai ter o tempo de se acostumar com aquele empregado. Então, nos parece que é uma solução boa, né, que preserva e dá garantias ao trabalhador. Então, é uma coisa muito respeitosa do nosso ponto de vista. Deputado Aleluia, outro ponto de preocupação é a concentração do setor elétrico em empresas estrangeiras. A China já é o segundo país aí com maior concentração. O senhor acha que isso pode interferir no Amazonas, principalmente, no controle de biodiversidade? Não, as empresas elétricas nada tem a ver com a biodiversidade. Na dúvida, o Brasil tem problema de poupança, a poupança privada e a poupança pública estão muito baixas e é um momento adequado para atrair investimentos. O que precisa é fortalecer o regulador. Eu me alegro muito quando trabalhei agora profundamente nisso, porque lá atrás, quando foi fundada a ANEEL, Zaratini não estava aqui, que estava era o pai. Mas nós fizemos uma agência reguladora independente no governo, ainda do presidente Fernando Henrique Cardoso. E passaram 13, 14 anos e agora recebemos a agência reguladora com reguladores de excelente qualidade. Esse é um registro para fazer. Quer dizer, tanto o presidente da ANEEL quanto os diretores da ANEEL são pessoas de alto nível, quer dizer, eles vieram do governo passado, continuam e defendem com certa independência o consumidor. Eu fiquei muito satisfeito de ver que o modelo funcionou. Tanto o importante não é ser nacional, privado ou estatal, o importante é valorizar o regulador, a reguladora, tanto de energia, quanto de telefonia, quanto de todos os serviços públicos. Deputado Zaratini, concorda? Esse modelo regulatório do sistema de energia está conseguindo proteger o consumidor? Olha, a minha preocupação, você citou o caso aí da entrada dos chineses, do capital chinês no Brasil, nós temos uma preocupação em relação a isso, né? Porque, na verdade, está se tornando a grande empresa de energia do Brasil, que só vai rivalizar com a própria Eletrobras, vai ser a empresa chinesa que vai se juntar num grande conglomerado. Então, o Aleluia colocou aqui, nós temos que ter uma preocupação de regulação muito forte, porque o poder dessa empresa vai ser enorme, né? As próprias empresas, quando estavam nas mãos do capital nacional, a CPFL, por exemplo, já cogitava uma expansão comprando outras empresas, o que sempre nos preocupou, né? Porque nós achamos que também talvez não seja tão saudável haver uma concentração. O próprio CAD, né, ele deve analisar essa fusão, né, analisar para ver do ponto de vista do consumidor, do ponto de vista da concorrência, se isso não é prejudicial. Então, eu acho que cabe uma análise bastante acurada. É lógico que a entrada de capital no Brasil ela é muito oportuna. Eu preferia que o capital viesse na forma de novos investimentos, né, que os chineses viessem aqui
construir hidrelétricas ou construir eólicas ou mesmo energia solar, que eles são campeões e nós poderíamos ter grandes parques de energia solar no Brasil. Sou a favor disso. Agora, eu preferia que eles estivessem investindo e não simplesmente comprando empresas que já estão prontas. Deputados, nós estamos chegando ao fim. As considerações finais, deputado Aleluia. Olha, essa medida provisória que é complexa, nós estamos tratando de um vasto, quase um código, na verdade, mas isso é uma demonstração da importância do parlamento. Foi um exercício fundamental no parlamento, onde nós nos reunimos várias vezes, ouvimos audiências públicas, várias entidades e vários segmentos, negociamos com o governo, com as representações e com a oposição. E conseguimos chegar a um texto que não é consenso. A oposição não está inteiramente a favor, mas que é um texto que mostra a importância do diálogo no parlamento. Deputado Zaratini. Nós queríamos aqui destacar, o deputado Aleluia fez um trabalho bastante democrático. Como ele disse, nós não concordamos em tudo, mas ele nos ouviu e teve uma relatoria que buscou aprofundar o debate, buscou achar soluções. A questão elétrica ela é muito complexa no Brasil. O próprio Aleluia teve, no final do governo Fernando Henrique, foi o relator de uma lei, né, que era 10.438, se eu não estou enganado, que foi um marco, está até hoje vigorando, né, depois houve uma reforma durante o governo Lula e agora essa nova mudança. Então são momentos importantes em que a gente tem que buscar calibrar, né, o sistema elétrico no Brasil, porque ele é muito forte, muito importante, nós precisamos dele funcionando para que o país possa crescer. Deputados, obrigada pela presença. Obrigado. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre novas regras para privatizações no setor elétrico com os deputados José Carlos Aleluia, do DEM da Bahia, e Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais.